Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, nesse canal pessoal meu no YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. É o seguinte, pessoal, homem solteiro tem que evitar competir por mulher, né? Você tem uma parada que considero patética que tem acontecido nos tempos atuais, pessoal, justamente isso, né? São justamente essas situações, né? Acredito que chegou numa parada assim irracional, né? Mas antes de discutir sobre o assunto, quero lembrar de links de produtos com descontos exclusivos, link de produtos ligados à minha loja com descontos exclusivos no Mercado Livre. Na descrição, deixarei na descrição links de produtos com descontos exclusivos e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Agora, por que eu considero uma situação dessa patética, né? Porque, enfim, eventualmente, né, tem alguns que consideram que isso seja saudável, né? Porque se utiliza até uma expressão, né, para, enfim, né? Existem números X que tentam viabilizar esse tipo de aspecto, né? Mas propriamente a gente pode ir muito assim no viés assim, pô, se uma coisa é para acontecer na sua vida, ela irá acontecer, né? Aquilo que não é seu, esquece, tá entendendo, né? É por isso que muitas vezes, pessoal, eu falo muito na internet, né, de que o suco não tá valendo a espremida, ou propriamente o suco não vale a espremida, né? Porque muitas das vezes o homem compete por mulheres que não são tudo isso, né? Mas a gente, nos tempos atuais, a gente vive toda uma cultura de pedestalização das mulheres, né? É uma cultura de idolatria, realmente, né? Não só de idolatria às mulheres em si, mas também idolatria à seleção brasileira, uma idolatria propriamente a artistas, uma idolatria propriamente até mesmo, enfim, pessoal, existem tudo quanto é tipo de idolatria nos tempos atuais aqui no Brasil, né? E, enfim, isso demonstra pra gente que o Brasil está cada vez mais longe do que deveria ser o ideal, né? Que seria buscar ali uma espiritualidade mais elevada, propriamente o desenvolvimento pessoal, né? Que envolve os planos ali físico, mental, psicológico, né? Mas enfim, cada vez mais a gente vive numa sociedade, né, aqui no Brasil, né, cada vez mais superficial, né, que valoriza tudo aquilo que é errado, né? Propriamente muito do que é cultivado aqui no Brasil, propriamente inveja e fofoca, né, advém dessa imprensa aqui daquele Brasil que é corrompida, né, que tem um viés progressista. Mas não só isso, né? Muito dessas fofocas que acontecem aqui no Brasil acontece por conta de programas de televisão, tá entendendo? Enfim, isso tudo corrompe, né, pessoal? Isso tudo corrompe, né? Muitas das vezes aquilo que você acreditava ser uma informação, acreditava que era uma informação, na verdade se trata de uma fofoca, né? E quando a fofoca chega no ouvido de pessoas inteligentes, ela acaba ali,
ela acaba ali, tá entendendo? É assim que sempre funcionou, é assim que sempre funcionou, né? E, enfim, hoje em dia a gente tem toda uma cultura também, né? Em contrapartida à idolatria às mulheres, existe toda uma cultura de deboche para com aquilo que chamamos de solitude masculina, né? Que já é conhecida por mim, já é conhecida já é uma realidade, né? Já é uma realidade aqui no Brasil, afinal de contas, aqui se tornou o país dos solteiros, vamos dizer assim, né? Mas enfim, pessoal, eu posso citar também outros pontos que a gente pode destrinchar sobre isso, porque que não compensa, né? Uma delas isso só faz com que, porque não compensa, né, competir por mulher aqui no Brasil. Uma delas é porque tem muito mais mulheres do que homens, né? Outra, muitas vezes tu tá ali o tempo todo ali pedestalizando a mulher, mas ela só te vê como se fosse um step, entendeu? Mas não só isso, né? Ela pode te ver somente como se fosse um amigo, né? Tá entendendo? Step ou amigo, né? Um plano B, né? E se tem uma coisa que o homem não tem que aceitar de jeito nenhum, é esse plano C, plano F, plano I de uma mulher, tá entendendo? Muitas das mulheres que estão ali nas redes sociais, elas estão ali somente para terem seus egos inflados, né? Serem pedestalizadas, né? E a gente sabe, né, que as mulheres não são perfeitas, elas são tão passíveis de erros quanto os homens, né? Mas a sociedade não transparece isso, não deixa transparecer isso, porque existe também toda uma agenda ideológica que precisa ser cumprida, né? Agora muito se comenta, né, muitos têm voltado a comentar sobre o PL da misoginia, né? Que seria propriamente, pessoal, uma agenda não só anti-homem, mas também anti-família. A gente tem visto uma queda de natalidade, não só no Brasil, mas também em outros países do mundo, né? Então o apartheid entre os gêneros já é uma realidade, né? E propriamente esse que é o futuro, né? Inclusive eu sempre faço uma zoação na internet, né, de que eu tô esperando os robôs femininos do Elon Musk, né? Porque realmente hoje em dia tá muito complicado se relacionar, ainda sendo o homem comum, né? Eu já venho relatando isso há muito tempo, né? Enfim, todas essas problemáticas, todas essas complicações advêm de leis que estão sendo sempre criadas, né? Ainda mais nessa época, pessoal, aqui estão praticamente em época de eleição, né? Então, o que se vai falar sobre empoderamento das mulheres não tá na história, né? Não tá na história, né? E a gente sabe, né, que o feminismo nunca foi sobre igualdade, mas sobre ódio à figura masculina, né? Tem muitas mulheres que se acham melhores do que os homens hoje em dia, muitas mulheres com o nariz em pé, tá entendendo? É assim que é isso que tem acontecido nos tempos atuais, né? Mulheres se achando superiores aos homens, querendo competir com os homens, querendo imitar os homens, né? Quer dizer, isso é um reflexo de que cada vez mais as mulheres estão se afastando de sua feminilidade, né? Estão sendo adeptas propriamente, né, ao feminismo, né? Estão ali se masculinizando, e isso é terrível. Isso é terrível no final das contas, pessoal. Isso é terrível, porque cada vez mais as mulheres não estão tendo
não estão tendo aquela visão do que eram os relacionamentos antigos, né? Onde, por que os relacionamentos antigos eram mais longevos, né, pessoal? Por conta da questão espiritual, por conta da valorização da figura masculina e propriamente não haviam, né, não se havia redes sociais, né? Era uma época mais, digamos assim, analógica, né? O máximo que você poderia competir ali é com um sujeito ali da tua esquina, né? Hoje em dia a gente tem comunicações com o planeta inteiro, né? Mas enfim, pessoal, fato é que, né, não compensa competir por mulher nenhuma por inúmeros motivos, né? Um deles eu já citei, né? Que propriamente tem muitas mulheres que não são tudo isso, né? Mas por conta de toda essa agenda feminista que temos atualmente, tem muitas mulheres com um senso de importância assim absurdo, né? Às vezes não é tudo isso, não são tudo isso, né? Tem também o fato, né, de que, pô, tu tá ali pedestalizando a mulher, né, antes mesmo de se ter qualquer tipo de relacionamento, né? Não só isso, qualquer tipo de relação, né? Mas não só isso. Muitas dessas competições, né, que eventualmente tu poderia comprar, não iria te levar a lugar nenhum, tá entendendo? Propriamente tem aquela analogia, né, de que quando a pessoa tem muitas opções, ainda mais sendo esteticamente muito bonita, né? O que acontece, né? Quanto mais a pessoa tem opções, ela tende a acreditar que ela terá muitas opções assim para sempre, mas ela não entende que a idade, o tempo passa, entendeu? O tempo passa e se ela não vier a escolher, ela vai provavelmente ficar sozinha, né? É assim que funciona, né? Ainda mais nesse âmbito de relacionamentos, né? Mas enfim, pessoal, o que eu tendo a acreditar, né, é que quanto mais o homem se desenvolve hoje em dia, parece que menos opções ele tem. Porque vai se tornando mais difícil de se encontrar mulheres que estejam ali no mesmo nível que ele, tá entendendo? Ou no nível similar, tá entendendo? É por isso que eu falo, pessoal, hoje em dia quem casou, porque o cara vai lá, né? Só um exemplo aqui, o cara vai lá, se casa com uma mulher, ele vê que ela tem um ou outro problema, mas mesmo assim ele leva pra frente porque assim, não se encontra mulher virtuosa para casar hoje em dia em qualquer esquina, né? O que eu costumo dizer é que hoje em dia está mais fácil ganhar na loteria do que se encontrar uma mulher para casar, né? Uma mulher virtuosa, né? No parâmetro da Bíblia, vamos dizer assim, né? É isso que eu estou querendo dizer, né? Então aqui nesse vídeo eu já citei vários motivos, pessoal, porque que o suco não vale a espremida, né? Muitas das vezes eu tendo a acreditar, né, o que é para ser seu será, né? O que não é para ser seu nunca foi, tá entendendo? E a gente vê, né, pessoal, segundo as pesquisas, né, do quanto que tá difícil se relacionar hoje em dia, né? Queda de casamentos, aumento de divórcios, né? Enfim, pessoal, é fato, né, que ainda mais, né, para o homem comum, né, porque o destacado ele não tem essa mesma percepção, né. Eu tendo a acreditar, né, que as feministas elas tendem a odiar mais o homem comum do que o destacado, né. Eu não sei vocês, né. As feministas elas tendem a odiar muito mais o homem comum do que o destacado,
Se bem que o destacado também é odiado pelas feministas, porque faz parte da agenda feminista ter ódio à figura masculina, tudo aquilo que é relacionado à masculinidade, né? E tem também aquelas mulheres que não tem uma referência masculina no sentido paterno assim, e que tem ódio ao homem que é mais masculino porque propriamente por conta dessa ausência do pai, né? E isso faz toda a diferença, pessoal, no final das contas, né? Porque se a mulher, né, também não tem uma referência paterna, né? Ela tende a comprar com muito mais apreço a agenda feminista, né? Ela tende a cada vez mais se masculinizar, inclusive, né? O que é tenebroso no final das contas, pessoal. Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer, né? No final das contas, pessoal, enfim, ter muitos bens materiais, isso não te trará uma felicidade genuína, né? Porque a gente vê, né, que a régua de muitas mulheres hoje em dia está elevada, né? Tá elevado, né? O que elas consideram homem de verdade hoje em dia é aquele cara que é muito destacado financeiramente, ainda mais aqui no Brasil, né? Mas se tiver 1% de ricos no Brasil, é muito, né? É muito, né? Por isso que eu falo sempre, né? Não existe empresário milionário para tudo, né? Eu falo isso em sentido de zoeira, né? Mas é fato que não existe sequer homens para tudo, né? Mas era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Aqui no Brasil, né, especificamente, né? Era isso que eu tinha para dizer, certo, pessoal? Deixarei links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre na descrição, hein, pessoal? E também deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, pessoal. Então, resumidamente, é isso, né? O homem solteiro que se valoriza, né, não irá se rastejar nunca por migalhas, né? Em termos gerais, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.